Lucas 22, 31, 32, 33 e 34. Achado? Amém? Vamos olhar para as Escrituras. A Bíblia diz assim: Simão, Simão, isso era Jesus falando com Pedro, era Jesus avisando a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, ó Deus. 32, Jesus avisando a Pedro, Jesus dizendo a Pedro: porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, porque Jesus deixa falar: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, a gente precisa orar. Os cultos de orações nas igrejas brasileiras, eles precisam encher. A oração é aquele contato com Deus, sendo você quem você é, e Deus quem Ele é. E nesse encontro de Deus sendo quem Ele é, e você sendo quem você é, Deus tendo misericórdia de você, geralmente a oração, ela consiste em um comportamento que a gente tem, porque a gente está precisando, é algo que estamos precisando como suprimento, uma palavra de Deus, um recurso de Deus, uma interferência de Deus. Somos cheios de necessidades, isso dá para diagnosticar facilmente. E seja qual for a nossa necessidade, seja qual for o âmbito, o aspecto, a atmosfera da nossa necessidade, eu só tenho um caminho, uma verdade e uma maneira de encontrar o que eu preciso: orando. Eu preciso orar, falar com Deus. E aí eu começo a minha caminhada, eu começo com essa consciência: eu preciso buscar Deus, mas eu não quero, eu não estou estimulado, eu preciso buscar Deus. Existe uma consciência interior minha que diz: você precisa buscar Deus. Mas aí alguma coisa me distrai, e eu vou para o Zap, eu vou para o TikTok, eu vou dentro de outra atividade, e o tempo vai passando, mas há algo em mim que me diz: você precisa buscar Deus. Buscar Deus, e buscar Deus em orações. Quando eu vou em Mateus capítulo 7, no versículo 7, o incentivo de Jesus. Lá está escrito assim: me pede. Lá está escrito assim: me busca. Lá está escrito assim: bata na porta. Bata. Então eu vejo em Mateus 7, versículo 7, o incentivo de Cristo ao me dizer: me busque, me peça, bata na porta que eu estou. Jesus Cristo me incentivando e me incitando a orar. Por que o Senhor faz isso, Deus? Por que o Senhor faz isso sabendo, antes mesmo que eu te diga alguma coisa, antes mesmo que a minha palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que é, do que se trata? Por que o Senhor fala comigo, me pede? Irmãos, existem várias formas de petição, várias maneiras de se pedir algo. Como é que você tem pedido Deus alguma coisa?
Esse é um momento de reflexão. Daqui a pouco, você que faz parte da oração dessa igreja, você vai estar orando por alguém aqui. Como é que você vai pedir a Deus algo por essa pessoa que você vai orar? Isso é uma reflexão que vale a pena. Ao pedirmos o que temos que pedirmos, temos que pensar antes de pedir, no acesso. Como é que você pede alguma coisa se você não crê no acesso? Se você não crê na entrada? O acesso é a oportunidade, e essa consciência, ela tem que estar bem latente no nosso coração. Eu tenho acesso para falar com Deus. Ah, meu Deus, aumenta essa crença em mim, aumenta esse conceito em mim. Eu posso entrar na sua presença. Na sua presença, Deus, eu tenho aceitação. Eu preciso orar pelas pessoas dentro dessa conscientização. É o acolhimento que Deus me dá, é a maneira que eu interpreto biblicamente como Deus me recebe. Jesus é a maneira única desse acesso no céu. Então eu tenho que vir aqui, daqui a pouco eu vou orar por pessoas, eu tenho que pensar em Cristo, como aquele que me representa, como aquele que eu falo em nome dEle, como aquele que vai me ajudar, como aquele que vai ouvir a minha voz. Eu tenho que pensar no acesso, eu tenho que pensar em Cristo. João, Evangelho, capítulo 14, versículo 13. Jesus Cristo fala algo perturbador, algo que tira as pessoas das suas condições normais e as fazem ignorar o que a Bíblia diz. Algo que pela frase, pelo conteúdo, a princípio estimula, mas logo a pessoa começa a pensar: é isso mesmo? É desse jeito mesmo? Porque a Bíblia, em João capítulo 14, versículo 13, as Escrituras dizem assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu vou fazer por você. Como assim? Como assim? Como assim? E por que não está acontecendo? Qual que é o problema? Ou o que está acontecendo? O texto não para por aí, o texto continua a dizer assim: tudo isso tem um fim, um propósito, que o Pai seja glorificado no Filho. Então quando eu peço, eu tenho que pensar no acesso e no incentivo que Cristo me dá, no acolhimento que Ele faz, no recebimento que Ele tem em relação à minha pessoa, dentro desse conteúdo, dessa explicação que diz que tudo quanto eu pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Você acredita nisso? Amém? Não para por aí. A busca, ela tem pelo menos dois aspectos quando você vai buscar Deus. Pelo menos, tem mais, mas dois essenciais aqui eu preciso falar. Quando eu vou buscar Deus, eu preciso pensar na minha atenção, na intensidade dessa atenção, no foco que eu tenho que ter. Como que é isso, pastor? Quando eu busco Deus, eu tenho que pensar em Deus como algo definido. É Ele, é Ele, é Ele. Eu não quero pensar em outra coisa. Eu não quero pensar em certas agregações ou perturbações. Eu quero dedicar as minhas forças e quero que elas estejam direcionadas a Ele, a Ele, a Ele, a Deus, a Deus. Isso é atenção. Você precisa dar atenção a Deus. Você precisa prestar atenção em Deus. É assim que se busca. Você não pode buscar a Deus sem uma atenção devida, sem uma condição de foco devido.
As suas forças, as suas energias, a sua concentração deve estar apenas focado nele, em Deus. É assim que se busca Deus. Quando você for orar por alguém aqui, você tem que pensar em Deus. Deus, atende a minha oração. Deus, eu estou pensando no Senhor. Deus, me ouça. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus. Não para por aí, porque tem outro aspecto da prioridade. A prioridade é quando você dá a essa condição prioritária algo que serve de privilégio e passa na frente de tudo e de todos. Não há substituição. Quando se busca a Deus, tem que se pensar nisso. Deus, eu vou te buscar. Eu tenho até coisas importantes para fazer. Tem coisas que eu sei que são urgentes para fazer, mas eu vou te buscar como algo prioritário. Então você pega aquilo que você tem que fazer e diz assim: você vai ter que esperar um pouco. Por quê? Responda, explique. Porque eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que buscar Deus. Então eu estou indo bem, porque eu peço dentro de uma consciência de aceitação, eu busco com uma atenção devida, focada, eu priorizo Deus. Agora eu preciso bater, e quando eu penso em bater, eu penso em insistência. Todo mundo aqui já bateu numa porta. Como que é, irmãos, quando a gente bate numa porta? Tem hora que você bate e ninguém responde. Você bate de novo, não tem nenhuma resposta. Você bate de novo e logo vem aquela conclusão: não tem ninguém. Quem te disse que não tem ninguém? Deus está lá sempre. Então você bate de novo. Quem te disse para você concluir desistência na sua vida? O chamado de Deus é para que você bata, até que Ele tenha misericórdia de você e abra a porta. Insista, bata, não saia da porta. E se ninguém te falar nada, fique ali na porta e consecutivamente, periodicamente, insistentemente, bata sempre na porta. E eu sei, você vai ser tentado ou tentada a pensar: Deus, não vale a pena. Já bati centenas de vezes. Deus, não vale a pena. Bato toda semana. Deus, não vale a pena. Bato mês a mês, já tem anos. Deus, quem sabe o Senhor tem outra coisa para mim? Quem sabe o Senhor quer que eu mude de ideia? Não. Ele tem uma resposta para te dar. Irmãos, agora é o principal da mensagem. É o texto. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, olha a maneira como Ele escolhe para ajudar Pedro. Isso não foi por acaso, isso não foi uma coincidência, isso foi uma demonstração pedagógica para que as pessoas pudessem aprender e entender. Olha o jeito como Jesus Cristo, o Emanuel, o Todo-Poderoso, agiu para resolver as questões problemáticas de Pedro. Me serve de exemplo. Eu tenho que levar isso para casa, para a escola, para o serviço. Eu tenho que levar isso para onde eu for. Jesus Cristo resolveu um problemão na vida de Pedro de uma maneira que eu preciso olhar com um olhar clínico na Bíblia para entender. Olha só como Jesus ajudou Pedro. Irmãos, Pedro estava com um problemão. Pensa num problema sério, mais sério que é o seu. Seja qual for, pastor, não é mais sério que é o meu? É. Por que eu vou te dizer que é? E o problema de
Pedro era grave, era altamente incômodo. Por quê? Porque o diabo queria. O diabo fez solicitação de Pedro. Seu problema é financeiro, seu problema é falta de fé, seu problema é alguma coisa que te desanima, seu problema é relacional, seu problema é pessimista, etc, 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 etc. Pedro tinha um problemão. O diabo, Satanás, o queria. Como é que eu sei disso? Pela Bíblia. Pedro estava com um problemão, e só Jesus Cristo poderia ajudá-lo. Satanás, ele achava que Pedro não valia todo esse investimento de Jesus. Olha só, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Volta um pouquinho aí, uma situação de anacronismo. Vamos lá, no passado, peneirava-se o trigo numa peneira. Peneirava-se o trigo na peneira, porque as partes da planta que vinha com o trigo deveria ficar e não ser utilizada. É por isso que Jesus usa essa simbologia. Simão, Pedro, Satanás está te pedindo para peneirar. Ele está dizendo para você, Simão, que você não é um trigo, que na peneira, quando passar você vai ficar como se peneira realmente as partes da planta que não se utiliza no trigo, e aí fica. Satanás, ele queria provar para Jesus e dizer a Jesus que Pedro não era útil, que não era valioso, necessário. Quantas pessoas estão te dizendo isso? Quantas pessoas estão te dando essa informação? Você não é tão valioso assim, você não é tão necessário assim, você não é tão útil assim. Só que no versículo 32, Jesus é quem decide, irmãos. Jesus é quem te escolhe, irmã. É Jesus que decide dizer para você: você é minha. E Satanás vai dizer: mas ela não é tão habilidosa, ela não é tão crente, ela não tem tanta fé, ela é meio assim esquisita, indiferente, ela não tem assim predicados, ela não tem qualidade. Pedro não tinha, e Jesus quis Pedro. Jesus quis Pedro, e o querer de Jesus era a garantia, era a sustentabilidade que Pedro precisava. O diabo pelo temperamento de Pedro, o diabo pelos movimentos sociais de Pedro, o diabo sabia e tinha sua certeza de que Pedro não valia a pena. Só que no versículo 32, Jesus Cristo diz assim: eu, pronome pessoal, algo que Cristo quis dizer, eu. Aí começa a ajuda. Irmãos, olha para o texto, pelo amor de Deus. Como que o Todo-Poderoso, porque Jesus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como que Ele resolve usar uma ajuda, ajudar o ser humano? Olha para o texto, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a equipe de oração vai entrar aqui. Olha o que o texto diz no versículo 32. Jesus dizendo assim: eu roguei por ti. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que poderia ajudar a Pedro de todas as formas, de todas as maneiras, ele resolve ajudar Pedro através da oração. Eu vou orar por você, eu vou pedir ao Pai por você. Irmãos, nós temos que orarmos. É o método, é a estratégia que Deus deu à igreja, é a arma e a força que a igreja tem, e é a única. Orar, falar com Deus. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, aquele que sempre foi, é e sempre será. Ele resolve olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, eu vou orar por você, eu vou pedir ao Pai que Satanás,
que está querendo te peneirar como trigo, que está querendo te pegar, que o Pai te selecione, te guarde, que o Pai te proteja, que o Pai faça provisões para você. Jesus Cristo orou por Pedro. Preste atenção nisso. Quer ajudar alguém? Olhe por ela. Quer realmente ver uma vida transformada de alguém e você não tendo condição de fazer isso, ore por ela em nome de Jesus. Jesus Cristo disse: eu, pronome pessoal, roguei por ti. Quer dizer, pediu com iminência, com uma certa urgência, e rogou, diz o texto no versículo 32, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ah, Pedro, se eu não orasse por você, se eu não intercedesse por você, a sua fé ia falecer, a sua fé ia morrer, você ia perder a sua fé, e aí, não sei o que seria de você. Você precisa que pessoas intercedam por você. Eu, pastor Santos, irmãos, por favor, orem por mim. Precisamos que alguém ore por nós. Precisamos de orações. Jesus Cristo, no versículo 32, dá uma demonstração que o rogo, que a petição, que a oração de Jesus mudaria a história de Pedro. E como que eu sei disso? Olhando para o texto. Jesus Cristo, logo ele diz assim: tu, Pedro, pois quando te converteres, quer dizer, Satanás pede, Satanás quer, Jesus roga, Jesus intercede, e já dá logo o que vai acontecer na sua intercessão, e já dá logo o efeito, o resultado da oração, a expectativa da oração. Pedro, você vai se converter. Pedro, você vai se tornar uma outra pessoa. Pedro, você vai me entender e dar a sua vida por mim. Pedro, a sua fé, ela não vai desfalecer. Pedro, você vai conseguir vencer. Pedro, porque eu intercedi por você. Ore pelas pessoas, irmãos. Ore pelo pastor Paulo, pelo pastor Carlos, pela direção. Ore pelo seu filho, filha. Ore pelo seu marido. Ore. O Todo-Poderoso ajudou a Pedro com a oração. Mas Deus, o Senhor poderia ter feito tanta coisa. O Senhor poderia apenas dizer: arreda-te, sai, como ele disse lá atrás. Pedro, sempre o diabo querendo Pedro, e Pedro dizendo para Jesus: Senhor, tenha dó de ti mesmo, não vá para a cruz não, Senhor, não cumpra essa execução não, isso vai te massacrar, Senhor, isso vai dar ao Senhor muito sofrimento. Jesus, com o seu discernimento, sabia quem falava através da boca, do coração, da mente, do espírito de Pedro, e aí Jesus Cristo exclama: arreda-te, Satanás. Eita, Pedro que deu trabalho, mas Jesus não abriu mão. Eita, Pedro que tinha uma fé impulsiva, mas Jesus não abriu mão. Cristo não vai abrir mão de você, irmão. Cristo não vai abrir mão de você, irmã. Não vai. Você precisa orar e falar com Deus. Irmãos, estou terminando porque a gente tem que orar. Pedro, ele parece não perceber o que Jesus dizia a respeito da oração, da intercessão, daquilo que ele fez por ele, do rogo. Parece que Pedro não atinava para isso. Por que eu sei disso? Por causa do versículo 33. Pedro, ele confiava em si mesmo. Quando você vier aqui e for orar pelos irmãos, não confie em si mesmo. Cristo é o Senhor. Cristo fala, Cristo bloqueia, Cristo cura, Cristo ajuda, Cristo transforma. Cristo, acredite em Cristo. Pedro, no versículo 33, ele confiava em si mesmo. Pedro não sabia que Jesus era aquele que intercedia por ele. Pedro não sabia que essa intercessão daria a Pedro o resgate, a justificação, a orientação, a fé necessária e a proteção que ele precisava, tudo através
da oração. Pedro não sabia de nada disso. Como que eu sei? Porque Pedro começa a afirmar: que nada, Senhor. Senhor, deixa comigo. Eu estou disposto a ir contigo, seja para a prisão, seja para a morte. Jesus afirmava que o pensar de Pedro e as forças que ele demonstravam ter, teriam como resultado algo que o trairia, que chegaria a ele como forma amarga de choro. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a orar nessa igreja, tenha compaixão de nós. Quem iria condenar Pedro, irmãos? Quando você for orar por alguém aqui, em nome de Jesus Cristo, quem que vai condenar essa pessoa? Se você interceder, pedir a Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8:34, que Cristo morreu, e morreu também por Pedro, que Cristo ressuscitou, e nessa ressurreição procurou Pedro, e se assentou à direita de Deus Pai, para interceder por nós.